Frequentemente, pessoal, eu recebo dúvidas de alunos meus me perguntando sobre qual é o melhor termogênico. Essa resposta não é tão simples de dar, então eu vou pedir alguns minutinhos de vocês para eu poder explicar. Outra coisa que eu gostaria de pedir é aquela clicadinha no gostei e se inscrever aqui no canal. Termo, calor, gênico, geração. Termogênico, geração de calor a partir de calorias. É disso que parte o pressuposto desse tipo de produto. Quando um aluno meu, inclusive falando sobre alunos meus, eu vou fazer uma promoção na minha assessoria na quinta que vem às 11h59 da noite, dá uma olhada aqui nos comentários que está tudo fixado. Eu sempre respondo para ele o seguinte: como que está a sua resposta aos estimulantes? Você tem ansiedade? Você tem hipertensão? Alguma coisa nesse sentido? Porque o que o pessoal faz associação que eu vejo? O melhor termogênico é o estimulante mais forte que tem. Se fosse seguir esse pressuposto, nós poderíamos falar aqui do DNP, que eu já fiz um vídeo sobre ele, e porque você não deve usar porque você vai morrer. Aí você vai dizer, eu vou morrer de qualquer jeito. Vai morrer antes do que você imagina com ele. Então o DNP ele é fortíssimo, ele era usado para fabricar bomba, pesticida, e bomba, eu tô falando de bomba mesmo, de explodir tudo, acabar com tudo, verniz. Então assim, você vê que o negócio é... E por que ele era usado para pesticida? Porque justamente quando a peste, né, ou que ele estava tentando matar, entrava em contato com o DNP, aumentava-se o calor de uma maneira tão grande que realmente fazia ela fritar. Então ela queimava tanta caloria tão rapidamente, o sistema entrava num superaquecimento e morria. Agora você imagina você, ser humano, usar isso. A primeira dose parece ser muito tranquila, porque você fala, vou modular a dose, só que o que acontece, a meia-vida dela é um pouco longa, uma empilha na outra, quando bate não tem mais o que fazer, e muitos atletas morreram por causa disso. Então mesmo fisiculturistas bem hardcore evitam de usar o DNP. Então você começa a entender que o termogênico mais forte não necessariamente é o melhor. Então você vai dizer, pô, Leandrão, beleza, vamos riscar da lista o DNP. Mas qual é a próxima substância, então, que vai ser muito boa, que a gente vai poder usar para queimar muita gordura? Lembrando que quem quiser saber mais sobre o DNP, pode procurar Leandro Twin mais tema, qualquer tema aqui no YouTube, que você vai encontrar um vídeo meu. Indo adiante, a pergunta é, se o DNP, que é forte, não é o mais indicado, qual que seria o próximo? Vocês não entenderam ainda. Porque eu acabei de falar que você não tem que ir no mais forte. Então não é que o DNP te mata, então vamos procurar o segundo. Como que funciona o processo de queima de gordura? É isso que você tem que entender. Não precisa saber bioquímica pesada, fisiologia pesada. Quer dizer, precisa, mas não para isso. Ou não é o caso do vídeo que eu quero dizer. O processo de queima de gordura, ele é uma agressão à nossa estabilidade, à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, se eu venho com um metabolismo de 2.500 e eu reduzo a minha ingestão para 2.000, eu vou perder peso. Só que isso é de forma temporária. O organismo vai se regular de uma maneira para baixo, metabolicamente falando, para equivaler a sua ingestão e fazer você parar de perder gordura. Então é por isso que a gente começa emagrecendo bem e depois para. É muito normal cair testosterona. Hormônios da tireoide se reduzem e com isso a taxa metabólica vem abaixando. Você vai ficando mais indisposto. Mais indisposto, você se movimenta menos, então você gasta menos. Você treina mais leve, nem que você não queira. Você fala, não, eu estou indo até a falha. Porém, a sua falha de hoje é muito mais cedo do que antes. Ou seja, você gasta cada vez menos calorias, mesmo que você não queira. E isso vai levando você à estagnação. Por que você tem que entender isso? Porque o termogênico, ele vai jogar o seu metabolismo um pouquinho, e é pouquinho mesmo, tá? Para cima. Logo, se você começa já com termogênico forte, quando acontecer esse processo de estagnação, você vai falar, pô, vou reduzir a caloria. Beleza, uma opção. Vou aumentar o cardio. Beleza, uma opção. Só que se você já está com o termogênico no máximo, o que acontece? Você vai estagnar, vai precisar fazer cada vez mais ajustes e com isso você vai ficar pouca comida, muito treino e termogênico sem resposta. Porque o nosso corpo acostuma com as substâncias estimulantes. Qual que é o melhor termogênico? O melhor termogênico é começar sem nenhum. De preferência, se der, começa a dieta e o treino
e não coloca termogênico. Você vai perder gordura, fica tranquilo. Mas que medo é esse de não dar certo porque não tem um produto que não existia alguns anos atrás e que o pessoal perdia gordura? Então fica sossegado. Estagnou, coloca um fraquinho. Uma cafeína sei lá, se você não bebe café, uma cafeína de 100 miligramas, 200 miligramas. Naquele momento que precisa de disposição, está com muita fome, porque os melhores efeitos dos termogênicos, ao contrário do que o pessoal pensa, são diminuição do apetite, melhora da disposição e efeito placebo. Depois vem o termogênico, porque o efeito placebo faz você fazer dieta e treino, porque você botou duzentão em cima de um produto e você não quer perder. Não é assim que funciona? Pode não ser para você, pode ser que já foi para você em um período, não tem vergonha nenhum disso, todo mundo já dependeu psicologicamente de alguma coisa em algum momento da vida. O adequado não é você procurar o melhor termogênico. Pô, Leandro, por que colocou no título então? Ué, não é o que você tem interesse? Então eu não vou te dar a resposta que você quer ouvir, eu vou te dar a resposta que você precisa ouvir. Só que o título é esse. Você pensa, qual o melhor termogênico? YouTube, qual o melhor termogênico? E agora você está aprendendo como que faz corretamente. Ok, então começa com uma cafeína. Pô, estagnei, aconteceu... Vou colocar uma ioimbina? Vou colocar uma cafeína em dose maior? Posso colocar uma efedrina? Começou a brincar com coisa forte. Sabe o que está fazendo? Leandrão, não sei. Não faz. Quem não tem conhecimento, não inventa moda. Assim, não vai infartar. Agora, se vocês me perguntam sobre os termogênicos que são realmente melhores, vamos lá. Estamos falando de um empate técnico aqui. Na verdade, vou refazer. Um empate prático entre clenbuterol e efedrina. O clenbuterol, ele tem um potencial de queima de gordura um pouco mais forte, porque ele atua em sítios específicos dos receptores beta. E com isso você consegue subir uma dose e aumentar a termogênese sem experimentar alguns dos efeitos colaterais da efedrina, como uma agitação incrível e tal. Só que a efedrina, por sua vez, justamente aumenta a disposição e reduz muito mais o apetite do que o clenbuterol. Então precisa ver qual que você está precisando mais. Uma pessoa que está confortável na comida, na disposição, melhore para o clenbuterol. Uma pessoa que está com muita fome, muito indisposto, efedrina. Quando você desce um degrauzinho, você está falando normalmente de cafeína e ioimbina. Então, normalmente começa com a cafeína, talvez a ioimbina. Posso misturar os três? Como diria Galvão Bueno, haja coração. Se você precisa de tanto termogênico para perder gordura, provavelmente a sua dieta e treino é uma porcaria. Ou seja, você precisa verificar isso. Quando a gente desce esse degrau, nós estamos falando de coisas como, que você ouve falar, né? Gengibre, canela, termogênicos à base de sem cafeína, com esses nutrientes. E o que a gente sabe disso é que o poder, se a cafeína já é pouco termogênica, isso considerando o mundo real, esses daqui são menos ainda. Então, se você não pode com estimulante, não compra nada. Vai gastar dinheiro à toa. Eu estou em acima desses. Quando você está falando de acima, você está falando normalmente de T3 e T4, tireoide. Você tem inibição do eixo tireoidiano, é diferente da testosterona, lógico, mas é grave, é ruim, dá rebote. Então T3 e T4 é para quem sabe o que está fazendo, quem está competindo, quem tem um fim competitivo, seja ele um ensaio fotográfico, não deixa de ser um fim competitivo no mercado profissional, mas de qualquer forma é a evitar para meros mortais. E eu entro nessa lista de meros mortais, mesmo sendo vamos dizer, um comunicador da musculação. O shape importa mais para mim do que provavelmente para você que não é da área fitness, mas mesmo assim eu prefiro não mexer com isso. Quando vamos adiante, então pensamos em DNP e coisas assim que realmente nem fisiculturista mexe, então você consegue entender o poder disso. Quando você fala de termogênicos pré-estabelecidos, de marca X ou marca Y, você só tem que tomar cuidado porque existem patrocinados. Por exemplo, patrocinados da Growth Suplementos e Oficial Pharma. E aí fica complicado, porque cada um puxa para o seu lado. Eu prefiro deixar esse vídeo mais transparente. Então, eu não vou ficar aqui indicando marcas. A única coisa que você tem que levar como ensinamento é esse vídeo aplicado nos termogênicos que você vai encontrar no mercado. Ou seja, nem sempre o mais forte é o melhor. Você escutou teu amigo falar que ele é forte pra caramba, bateu, até passei mal. Talvez você não precise dele ou talvez você jogue ele para último no seu cut. A menos que você tenha uma tolerância muito grande. Aquele que você ouviu que é mais fraquinho, que tem pouca cafeína e tal, de repente você pode começar com ele. Agora, o que eu peço para vocês verificarem é, quando forem olhar um termogênico, olhem a composição. Se por um acaso
você vê que o termogênico é só cafeína, vai, manipula ou compra cafeína pura. Não paga caro em cafeína pura. Isso não se faz. Doutor, e mesmo assim ainda quer entender top substâncias para perder gordura. Você não tem um vídeo com 1 milhão de visualizações e eu não vi ainda esse vídeo? Então já dá uma olhadinha aqui.